5 erros no WhatsApp que afastam os homens de você. Vamos lá, direto ao ponto aqui. Primeiro erro, essa daqui é clássica. Eu aposto que a grande maioria já cometeu esse erro, que é cobrar respostas. Principalmente, aqui a gente está falando da etapa que você está ali flertando com a pessoa, que você está conversando, que você teve 1, 2 encontros, né? Não é de um relacionamento sério, tá? A gente está falando de alguém que você está conhecendo. Cobrar respostas é péssimo e afasta o homem de você, porque pensa comigo, ó, vocês conversaram ali 2 dias, por exemplo. No terceiro dia, vocês estavam conversando e de repente ele parou de responder. Ficou ali 2, 3, 4 horas sem responder. Você vai lá e cobra uma resposta. Fala, e aí, sumiu? O que aconteceu? Você não vai me responder? Você tá diferente? Você tá mudado? Essa coisa toda que vocês falam. Para um cara que você tá conversando há 3 dias, como que você acha que ele vai interpretar essa sua atitude? Qual a imagem que você estará passando para um completo desconhecido sobre quem você é? Você está passando uma imagem de controladora, de dominadora, de chata, de implicante, que vai implicar com qualquer coisa, de mulher que quer mandar, que quer ter o controle das coisas, que não sabe, não tem paciência para esperar, que não sabe esperar o tempo das coisas. Olha só o tanto de imagem bem negativa que você está passando sobre você. E aí você pensa, esse cara que está ali conversando com você para te conhecer, quem sabe marcar um encontro com você, ele vai querer marcar esse encontro? De jeito nenhum. Ele vai pular fora, nem vai abrir a chance de te conhecer melhor, de marcar um encontro com você, porque ele já percebeu ali pelas mensagens qual é o seu comportamento. E ele pensa, eu quero esse tipo de relacionamento? Não! Então eu não vou nem conhecer essa pessoa. Já tá fora, percebe? Então muitas vezes vocês se questionam assim, ai, por que minhas conversas nunca vão para um encontro? Ou por que os meus encontros nunca passam do primeiro, do segundo? Talvez seja justamente pela sua atitude como essa, de querer cobrar coisas, de querer exigir, de não saber esperar, de não saber respeitar o outro. Tem um caso bem prático para exemplificar esse grande erro, que é de uma aluna minha, que ela contou que ela estava conversando com um homem e a conversa estava super legal e tudo mais. Eles tiveram um encontro que foi muito legal também. Depois desse primeiro encontro, eles continuaram conversando, a conversa estava muito legal. E aconteceu exatamente isso, deles estarem conversando e ele acabou ali demorando algumas horas para respondê-la. Ela vai lá e manda uma figurinha de uma bonequinho nervoso, sabe? De braço cruzado com cara fechada. Ela mandou essa figurinha. Não disse nada, só mandou essa figurinha. E aí ele não gostou, obviamente, né? Depois, quando ele viu, ele perguntou, falou assim, fulana, por que você me mandou essa figurinha? Não entendi. E aí ela se tocou que não foi legal aquela atitude. Por que ela estava cobrando uma resposta? Eles estavam conversando fluidamente. O que eu costumo falar para as minhas alunas, a vida não para quando um homem está conversando com você, saindo com você, se relacionando com você. A vida continua acontecendo. Então pode ser que esse homem, por exemplo, estava ali conversando com ela e ele teve que resolver um problema. E o celular dele acabou a bateria. Ou ele saiu e esqueceu o celular. Ou ele estava no trabalho, trabalhando, fazendo alguma coisa e não viu a mensagem e não conseguiu responder. Ou viu a mensagem, mas na hora precisou fazer outra coisa. Enfim, a vida acontece. A vida não gira ao nosso redor, ao redor do nosso umbigo. As pessoas não têm que servir a nós, ao nosso tempo, à nossa vontade. Então, esse tipo de atitude acaba afastando os homens de você. E aí, quando ela percebeu isso, essa atitude que não foi legal, ela falou, desculpa, é porque você demorou pra responder, acabei mandando essa figurinha. Mas foi só uma brincadeira. Tentou, né, aliviar as coisas ali. E aí ele falou, poxa, não gostei disso, tava aqui fazendo uma coisa, tava aqui ocupado e não consegui te responder. Não gostei desse tipo de atitude. Até que o cara foi bacana de ter conversado, sido honesto ali. Ele não tinha que fazer nada disso, porque eles tiveram um encontro, né? A grande maioria dos homens não vai falar nada e nunca mais vai nem te mandar mensagem. Conta aqui pra mim se isso já aconteceu com você. Segundo erro, bombardear de mensagens. Então é aquela mulher que ela necessita de maior atenção, ela necessita
de estar ali com a pessoa conversando o tempo inteiro e recebendo mensagem da pessoa o tempo inteiro. Ela tem essa necessidade um pouco maior de afeto e de atenção. Está conhecendo um homem e transfere essa sua carência, essa sua necessidade de atenção para essa pessoa. E fica ali bombardeando o dia todo de mensagem. E manda bom dia, manda boa tarde, manda boa noite. E quer conversar o dia inteiro. E fica ali horas conversando. E se a pessoa não responde, ou demora para responder, ou se a pessoa não manda alguma coisa para ela no dia seguinte, um bom dia para ela, já é o fim do mundo, ó céus, ó vida, a pessoa perdeu o interesse em mim. Sendo que no dia anterior eles tiveram um encontro, sendo que no dia anterior eles se falaram por chamada de vídeo. Se a pessoa não faz algo dentro do script, é o fim do mundo. Né? Esse desespero de perder a pessoa. O que é muito característico da mulher que tem esse apego mais dependente, essa necessidade de afeto maior, de atenção, esse medo de perder, medo de ser abandonada. Isso é muito comum nesse tipo de mulher. E esse tipo de comportamento, obviamente, afasta o homem que você está conhecendo, porque ele já percebe em você um desespero, uma insegurança muito grande, essa coisa de sufocar, sabe? A pessoa às vezes se sente até meio sufocado por você. E isso afasta. Então é necessário desenvolver, da mesma forma que a mulher que tem esse hábito de cobrar, de exigir, ela precisa desenvolver a paciência, ela precisa desenvolver a calma para lidar com as coisas. Essa mulher também do apego dependente, essa mulher que necessita de maior atenção, ela também precisa desenvolver essa paciência, ela precisa desenvolver um pouco mais de autocontrole para não projetar, transferir para o outro as suas necessidades emocionais. Então isso é muito sério, tá? Isso precisa ser trabalhado, senão você acaba exigindo da outra pessoa que ela preencha as lacunas emocionais que você não resolveu. Precisa resolver. Terceiro erro é a conversa do tipo entrevista de emprego. Isso daqui é muito ruim. Isso aqui afasta os homens completamente, porque você demonstra que você não sabe conversar, que você não sabe fazer perguntas, que você não sabe levar uma conversa de forma natural. Fica parecendo que você é um robô, sabe? Não parece uma pessoa conversando fluidamente. Parece que é um robô, parece que é uma máquina, parece que tá conversando com a URA. Você tá ali, você manda uma pergunta, a pessoa responde, aí você manda outra pergunta, a pessoa responde, aí você manda outra pergunta. Não tem uma conversa, sabe? Eu já analisei dezenas de conversas de alunas minhas dentro do meu treinamento completo Amor com Alma. E assim, é muito assustador quando eu vejo esse tipo de coisa, e eu já vi isso várias e várias vezes, onde não flui uma conversa de maneira natural. Às vezes você fica presa aí às diquinhas que você vai pegando na internet. Ai, faça essa pergunta, faça essa pergunta, faça essa pergunta. E ao invés de você pegar, tudo bem, pega uma dica de pergunta. É legal, eu tenho até vídeo meu sobre isso. Mas não fica preso àquilo, entende? Faz a pergunta e desenvolve uma conversa a respeito daquele assunto. Não faz uma pergunta, a pessoa responde, aí você muda de assunto, manda outra pergunta, aí a pessoa responde, aí você muda completamente de assunto fazendo uma outra pergunta. Isso é péssimo, a conversa fica chata, a conversa te dá uma impressão ruim sobre você. Ou pior, né, que eu já analisei conversa de aluna minha, que era exatamente assim, ela mandava várias perguntas de uma única vez. Então ela falou, ai Thaís, fiquei meio incomodada aqui com a pessoa, com essa conversa, dá uma analisada nessa conversa. Fui ler a conversa, ela mandou o print, aí tinha lá umas 5 perguntas de uma vez. Não deu a chance da pessoa responder. Ela fez uma pergunta, a pessoa respondeu, aí ela fez a segunda. Não. 5 perguntas de uma vez. Aí ela veio reclamar pra mim, se queixar, que ele não tinha respondido as perguntas dela. Eu falei, obviamente ele não respondeu, mas ele tinha respondido uma. Ele falou, mas calma, vamos com calma aqui. Vamos por partes. Ele respondeu a primeira pergunta, ele não respondeu as outras 4. Eu falei, claro. Você, olha só, você mandou 5 perguntas seguidas de diferentes contextos. Sabe quando você pega... É o que eu falei, você pega aqui a dica do vídeo, faça essas perguntas. Aí você pega todas as perguntas e vomita em cima da pessoa. A pessoa vai falar, gente, o que tá acontecendo? Calma, inspira, respira e não pira.
né? E aí o cara respondeu uma pergunta, ela ficou chateada que ele não respondeu as outras 4. Claro que não respondeu. Foi bombardeado de um monte de pergunta, parecia um interrogatório. Então cuidado com esse tipo de conversa, deixa a conversa fluir, faz uma pergunta, desenrola o assunto em cima daquela pergunta. Ai, Thaís, é porque eu não tinha nada pra falar. Então você fez a pergunta errada. Você faz uma pergunta que você não tem o que contribuir com aquele assunto, você não tem nada pra falar sobre aquele assunto, trazendo pra sua vida, você fez a pergunta errada. Você tem que fazer uma pergunta que dê margem pra você mostrar quem você é, seus valores, a sua visão de mundo, alguma história que você vivenciou na sua vida que seja legal de compartilhar baseado naquele assunto. Entende? Que não é só copiar e colar. Quarto erro, conversinhas bobas, brincadeira demais. Sabe aquelas conversas que a pessoa só fica brincando o tempo inteiro? Não tem um assunto, não tem um papo legal, que obviamente tem que ter uma brincadeira para ficar divertido, para ficar leve, mas não pode ser só isso. Não pode ser só piadinha, brincadeira o tempo inteiro, porque você passa uma imagem infantil. Uma imagem de mulher bobinha, de mulher imatura, de mulher que insegura, aliás, tá? Passa uma insegurança. Sabe aquela pessoa que você conversa e aquela pessoa ri de tudo? Sabe? Parece bobo alegre. Ri de tudo. Qualquer coisinha, você fala a pessoa tá rindo. Ou qualquer assunto, a pessoa faz uma piada, às vezes fora do momento, não é momento de fazer piada, a pessoa faz. Qual a imagem que essa pessoa tá passando? De insegurança. Que ela é insegura. Que ela não consegue ter um diálogo, que ela não consegue se posicionar ali naquele ambiente de uma forma mais segura. Não, ela fica sem graça, ela ri de tudo, ela faz piada para esconder o nervosismo. Então passa uma imagem de insegurança. Quando você faz isso numa conversa de WhatsApp, é a mesma coisa. Você tá passando uma imagem de insegurança, de mulher insegura, de mulher imatura, infantil. Então, cuidado com essas brincadeiras excessivas, essas conversas sempre trazendo para um lado bobinho. Faça pontualmente algumas brincadeiras, mas não deixe a conversa virar só isso, tá certo? Antes de eu revelar qual que é o quinto e último erro, que esse aqui é o pior de todos, na minha opinião, e que muitas mulheres cometem. Aliás, você sabe qual que é? Não, antes de eu revelar qual que é esse erro, comenta aqui se você imagina qual que é esse erro. Muitas mulheres cometem esse erro. Comenta aqui qual que você acha. Antes de ver, não vale olhar e depois comentar. Comenta aqui antes. Antes de eu revelar esse erro, já curta esse vídeo se tá te ajudando, tá fazendo sentido pra você. E se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrita, clica no botão inscrever-se, tá certo? Bora pro quinto e último erro. Bloquear e desbloquear um homem. Gente, se eu falei que a conversa boba passa uma imagem de imatura, bloquear e desbloquear passa uma imagem 2 vezes maior de imaturidade, de infantilidade, de insegurança, de falta de autocontrole, de criança birrenta. Sabe a criança birrenta? Que quando você fala não pra ela, ela faz bico, ela faz birra, ela grita, ela se descontrola, ela não sabe lidar com isso. É essa imagem que você passa quando você bloqueia um homem, quando ele não faz aquilo que você esperava dele. E a criança birrenta, a gente até dá um desconto porque ela é uma criança, ela não sabe lidar com as emoções dela, ela tá aprendendo, ela precisa de um adulto conduzi-la a lidar com aquilo. Agora, você, quanto mulher adulta, deveria saber lidar com as suas frustrações, com os nãos que você recebe, com uma atitude de um homem quando não entra naquilo que você gostaria, naquilo que você esperava. Você, como mulher adulta, precisa saber lidar com a raiva, precisa saber lidar com a frustração, precisa saber lidar com a tristeza, com a mágoa, precisa saber lidar com a decepção. Você precisa saber lidar. Se você não sabe lidar, precisa aprender. Precisa aprender, porque essa atitude de ficar bloqueando e desbloqueando a pessoa afastam os homens de você. Afasta uma pessoa que vale a pena, talvez. Às vezes você tem essa atitude, como eu já vi acontecer com várias alunas minhas, que no impulso foram lá e bloquearam uma pessoa bacana, a pessoa nunca mais quis se encontrar com ela de novo. Nem se deu a oportunidade dela se redimir.
Por quê? No impulso, na hora da raiva, ele não mandou mensagem. Ele demorou 5 horas para me responder. Ele não mandou bom dia para mim. Ontem ele desmarcou comigo. Por motivos bobos. Por motivos que você poderia ter resolvido. Se tivesse paciência, se tivesse maturidade, se tivesse diálogo. Vai lá e no impulso bloqueia a pessoa. E acaba ali perdendo, às vezes, uma pessoa que poderia valer a pena para um relacionamento. Então, de verdade, use esse recurso de bloquear quando você de fato quer bloquear. Quando você de fato não quer mais contato com esse homem de jeito nenhum. Quando você quer colocar um ponto final definitivo nessa relação. Aí vale a pena você bloquear. Agora, na hora da raiva, na hora da frustração, fazer biquinho, espernear e bloquear a pessoa é muita imaturidade. Precisa desenvolver essa sua maturidade emocional para lidar com essas frustrações que são naturais na vida e também nos relacionamentos. Agora é a hora da verdade. Conta pra mim aqui qual ou quais desses erros você já cometeu. Agora é a hora da verdade, hein? Quantos pontos você fez nesses erros? Quantos desses erros você já cometeu? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários. Curta o vídeo se você ainda não curtiu e se inscreva no canal. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.